Boa noite, irmãos. Venho trazer para vocês mais uma mensagem do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus diz: portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina a herança do céu, considerai o mensageiro e pontífice da fé que professamos, Jesus Cristo. Ele é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés o foi em toda a sua casa. Está em Números, capítulo 12, versículo 7. Porém é tido muito superior em glória a Moisés, tanto quanto o fundador de uma casa é mais digno do que a própria casa. Pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo e testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa. E sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos da esperança que nos pertence. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião de revolta, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me puseram à prova e viram o meu poder por 40 anos. Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira, jurei que não haveria de entrar no lugar de descanso que lhes prometera. Em Salmos 94, 8, 11. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes amai-vos mutuamente cada um dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. Isso quer dizer que se torne impedido de entrar no repouso do Senhor. Se tiver pecado no coração, não entra. Porque somos incorporados a Cristo, mas sob a condição de conservarmos firme até o fim nossa fé dos primeiros dias. Enquanto se nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. E quais foram os que se revoltaram contra o Senhor depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Contra quem esteve indignado o Senhor durante 40 anos? Não foi contra os revoltosos, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão a estes rebeldes? Portanto, estamos vendo. Foi por causa da sua descrença que não puderam entrar, porque não se libertaram dos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, entendam isso. Nós precisamos nos libertar de nossos pecados para podermos entrar na casa do Pai. Senão a gente vai ficar de fora. O pecado na casa do Pai não entra. Eu, Paulo, vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo, eu que me mostro humilde quando estou entre vós, mas, quando longe, sou ousado convosco. Peço-vos que, quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar de minha autoridade, de que pretendo realmente usar com certas pessoas que imaginam que nós procedemos com intenções humanas. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus,
capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Prestem bem atenção nisso. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes que assim não voltem à obediência, que continuem extraviados, não aceitando a palavra de Deus. São as pessoas incrédulas, que não aceitam a palavra. Estão entendendo? Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero que vocês entendam que precisamos passar todo o nosso pecado para Jesus. Só assim nós podemos nos libertar. Entendam isso, reflitam sobre isso, pensem sobre isso, estudem a palavra de Deus, analisem. Vejam e tentem compreender o certo e o errado. A nossa salvação é através da fé, meus irmãos. Nós estamos no tempo da graça. A nossa salvação é pela fé, entendam isso. Pela fé no ouvir a palavra de Deus. Libertem-se de todo o pecado, passando tudo para Jesus. Jesus foi batizado por nós, julgado por nós e morto na cruz por nós, no nosso lugar. Entendam isso. A nossa morte está escondida espiritualmente com Jesus Cristo lá na cruz, porque era para nós estar lá. Então nós temos que nos unir a Jesus Cristo. Nós sermos purificados, santificados e justificados no corpo de Jesus Cristo. Entendam isso. Hoje em dia só não se salva quem não quer. Não se salva quem não quer, porque a salvação é muito fácil. As palavras de Deus não são penosas. As leis de Deus não são penosas. São fáceis demais, até para uma criança entender. Amém? Se vocês estão tristes em casa, aborrecidos, magoados, tenham fé em Deus, conversem com Deus pessoalmente, no seu quarto, no seu quintal, vai dar uma volta, vai num bosque, qualquer lugar onde você estiver, Deus ali está com você. Se você conversar com Ele com fé. E agradeça a Ele. Que a sua oração não seja de arrependimento de pecados, que a sua oração seja de agradecimentos. Obrigado, meu Deus, por me libertar do inferno. Antes eu não conhecia a tua palavra, agora eu conheço, Senhor, meu Deus. Agora eu sei que o Senhor, meu Deus, morreu pelos meus pecados. Eu sou livre. Não sou mais escravo, não sou mais escravo do pecado. Eu sou livre. Lembrem-se bem disso. A única coisa que separa nós de Deus são os pecados. E se você tiver fé em Deus e passar todo o seu pecado para Jesus, você fica livre, você se liberta. Seu coração se torna branco como a neve. O Espírito Santo pode habitar no seu coração. Entendam isso, tá bom? Tenham fé nessa palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Deus está triste, Deus está magoado com o povo porque o povo não tem conhecimento. O povo não tem entendimento. Não tem quem ensine, não tem quem explique o verdadeiro evangelho de Deus. Deus está magoado, está triste, porque o meu povo está perecendo, está morrendo com pecado no coração. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo de 1 a 8. Leiam e entendam. Está lá. Tem várias passagens de Jeremias também que fala de falta de conhecimento, falta de entendimento. Deus está magoado, está triste. Porque o pai não quer ver nenhum filho se perder. Ele quer que todo volta para casa. Só que se o filho mora com pecado no coração, não pode entrar. Entendam isso. A morte, ela vai chegar para nós a qualquer momento. A gente só não sabe o dia, a hora e quando. Mas eu vou partir, você vai partir, nós um dia vamos partir. A morte vai vir buscar nós.
E quando a morte vier buscar nós, que nós estejamos prontos, libertos de pecado, passado tudo para Jesus. Que o nosso coração esteja branco como a neve. O nosso viver é Jesus Cristo e o nosso morrer é lucro. Ninguém precisa ter medo de morrer aqui na terra. Ninguém precisa ter medo. Porque nós não pertencemos a esse mundo aqui. Nós pertencemos ao mundo do nosso Senhor Deus lá no céu. Entendam isso. Eu vou morrer, você vai morrer, todos vamos morrer, porque nós não pertencemos a esse mundo aqui. Pertencemos ao mundo lá em cima do nosso Deus. Entendam isso. Somos todos filhos de Deus. Somos um só com Jesus Cristo. Entendam isso, a nossa salvação é pela fé. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa eu digo para vocês. Eu gostaria de partir. Eu gostaria de ir para o céu, para a casa do meu pai. Só que Deus quer que eu continue aqui na terra. Deus assim permite que eu continue aqui na terra. Pela vontade de Deus, porque pela minha vontade Deus já podia me levar, porque eu sou filho dele, eu pertenço a ele. Mas Deus quer que eu continue aqui na terra para transmitir esse verdadeiro evangelho para vocês, meu irmão, minha irmã. Porque Ele quer que eu transmita essa mensagem para vocês, que vocês entendam e vocês se libertem de todos os pecados. Deus quer que eu diga para vocês que vocês não são mais escravos do pecado, nem de religiões. Libertem-se agora, em nome de Jesus Cristo, através da água, do Espírito e do sangue de Jesus, derramado na cruz, em expiação e remissão aos nossos pecados. Libertem-se agora de toda doença, toda enfermidade, toda tristeza, toda ferida, toda cicatriz. Passem tudo para Jesus, libertem-se agora, em nome de Deus. Lembre-se no sofrimento que Jesus passou por nós, quando Ele estava carregando a cruz dele, com todos os nossos pecados no ombro dele. Sejam firmes na fé. Sejam firmes se vocês estão doentes, adoecendo. Mas pensem no sofrimento que Jesus teve para te libertar do inferno, para te libertar dos teus pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele podemos ir para a casa do Pai. Somos filhos de Deus. Filhos. Pensem bem nisso. Libertem-se agora, hoje, de toda essa tristeza que vocês têm no coração, de toda essa mágoa. Passa tudo para Jesus. Libertem-se. Somos todos amados em Jesus Cristo. Deus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Vamos ajudar os necessitados. Vamos ajudar todos conforme as nossas posses. Os mais necessitados primeiro. Eu peço a Deus que esses governantes, esses pastores, esses padres se convertam e comecem a pregar o verdadeiro evangelho ao povo para libertá-los do pecado, não para condená-los, não para escravizá-los, nem nos pecados e nem na religião. Deus não se agrada disso. Deus está triste, magoado. Tá bom, meus irmãos? Tenham essa fé em Deus. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.